Amém? Amém. Todos estão aqui? Glória. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, muito feliz eu estou. Porque eu paro para analisar e estou vendo assim, duas crianças batendo palma à vontade. O Pietro, eu nunca vi ele louvar tanto. Amém. Irmão, o mundo começou, vai daí lá, o varão, tá? Que maravilha, batendo palma também. Para Jesus, né, filho? Aí vem a bonequinha da mesma maneira, maravilha, glória a Deus por isso, maravilhoso. Irmão, hoje culto de libertação, a qual não era eu que teria que fazer o trabalho, mas a Luciana quase não está falando. Aí eu vim fazer o trabalho no lugar dela aqui, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Então, desde já eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Uma palavra que nós já ouvimos de diversas maneiras, mas precisamos falar um pouco aqui. Senão ela vai ganhar de você. Espera. Amém? Amém. Deixa ele lá na piscina. Está escrito assim a palavra de Deus. Efésios 6. Amém. Amém, glória a Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Palavra do Senhor. Amém? Peço à igreja que possa se assentar em nome de Jesus. Irmãos, você já ouviu essa palavra, mas você vai ver essa palavra de novo. Glória a Deus. Se você parar, irmão, para olhar, Paulo, se você chegar no capítulo 18 de Atos, você vai ver que Paulo, ele passa muito tempo com essa igreja. E quando ele passa com essa igreja, ele tem uma afinidade, um carinho muito grande com eles. E por ele ter uma afinidade com essa igreja, como ele tinha com todas as outras, ele está preso. E chega a ele que essa igreja está passando por dificuldade. Uma dificuldade espiritual. E Paulo, ele começa a escrever, ele toma posição para escrever para a igreja de Éfeso. Ele começa a carta no capítulo 1, ele vai falar sobre algumas questões da salvação. Ele vai falar algumas questões da santidade. Ele vai falar algumas questões da prioridade de Deus. Que Deus chamou eu e você antes da fundação do mundo. Então Paulo vai explicar algumas coisas que estão acontecendo. Ele começa a ver que aquela igreja está se perdendo. E o que acontece, irmão? Quando chega no capítulo 3 em diante, ele começa a falar de algumas coisas e exortar a igreja. E Paulo estava preso. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que independente
presídio, dependente da situação que nós nos encontramos, o Evangelho está livre. A palavra de Deus está livre. E ela pode mudar como mudou não só a vida daquele povo, como muda a vida do povo de hoje também. Então, Paulo, quando ele escreve no capítulo 3 em diante, ele começa a exortar a igreja, chamar a atenção da igreja para a salvação, chamar a igreja para mostrar que existe uma guerra espiritual, uma batalha, que é para que ninguém se perca. Quando chega no capítulo 5, ele começa a ser mais contundente na palavra. Ele vai chegar ao ponto de dizer: acorda-te, porque a igreja está passando por uma sonolência. A igreja está passando por alguma dificuldade e ela não consegue muitas das vezes entender. Por quê? Porque ela está algumas questões daquilo que Jesus conquistou na cruz, algumas questões do que Deus fez por cada um, as pessoas têm deixado de lado. Então então Paulo vai dizer: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Irmão, existe uma necessidade da igreja se levantar, da igreja sair do sono, da igreja sair da preguiça, da má vontade, para poder vencer, porque existe uma batalha aí. E o que está faltando à igreja? Acordar para isso. Então, no capítulo 5 ainda, no versículo 18, Paulo ainda vai chamar a atenção da igreja, que a igreja ela estava muito lidada com vinhos, que trazia embriaguez e contenda. Esquecia que tinha que se encher do Espírito. Irmão, há uma necessidade que a igreja não só acorda, mas se ela enche do Espírito. Porque quando ela não se enche do Espírito, ela se enche de outras coisas. Se enche de mágoa, de revolta, de ódio. Porque nunca vai ficar vazia. Paulo entende isso e mostra muito claro isso, que a igreja ela não fica vazia, ela se enche de alguma coisa. E nós temos a grande oportunidade, irmão, de se encher da palavra, de encher da graça, de se encher do poder. Você tem a oportunidade de se encher da graça de Deus. Não pode entender isso, gente. Espero que cada um de nós possa entender, irmão, que existe um armamento na nossa mão. Existe algo que foi conquistado para mim e para você. E você está esquecendo isso de lado. O empenho da igreja. Aquela igreja, ela estava começando o quê? Se perder num sono profundo. E as coisas aconteceram, o problema acontecendo, as situações contrárias acontecendo. E ela se perdia. Paulo, vocês que estão se enchendo de vinho. E muitas das vezes a igreja, irmão, se enche de um montão de coisa aí fora, que só se embriaga, causa contenda, causa confusão, causa briga, discussão, mal-estar, má vontade, mas não se enche do Espírito. Você vê que a dificuldade, será que não está enxergando que há uma batalha, há um Espírito trabalhando contra você, contra a tua mente, contra o teu coração, contra a tua alma? Por quê? Porque você está esquecendo de se encher do Espírito. A Erika acabou de falar. Muitas vezes eu desço, vou levar o Pedro no colégio, esqueci de orar. Só que o diabo não esqueceu de você, não. Satanás não esquece de você. Já está tudo preparado, organizado. Você vai vir aqui. Então a gente para, Paulo, ele vai entender isso e vai passar isso para a igreja. Igreja, você está perdendo. Você não está perdendo, você precisa se carregar do Espírito, da verdade. Quando ele entende isso, no capítulo, versículo 10 diz: no demais, irmãos, se fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Olha isso aqui. Não só
na força do poder dele. Dá para entender? Por que você tem que buscar o Senhor? Por que você tem que estar na igreja? Por quê? Irmão, o diabo não tem problema nenhum que as pessoas estão na igreja. Já falei isso diversas vezes. Antes o diabo combatia lá na fora. Agora ele combate aqui dentro. Sabe disso? Combate aqui dentro. Sabe como que é? Com a má vontade, com a preguiça. Ele combate aqui dentro, sabe com o quê? Com a heresia. Com a discordância. Combate aqui dentro, sabe com o quê? Com o quê? Não acredito. Tudo que está falando para mim é mentira. Não creio. Ora. Todo mundo ora. Irmão, há uma batalha aqui. Eu estou falando uma coisa muito séria. A Luciana que tinha que fazer a pregação. Terça-feira a Luciana começou a perder a voz. Está pensando que é fácil aqui, subir aqui? Sabe que pensa que é fácil louvar? Pensa que é fácil pregar? Há uma batalha aqui para você subir aqui e se manter firme. Há uma guerra. Por isso, irmão, que muitas igrejas não dão oportunidade. Muitas igrejas não deixam fazer. Porque tem pessoas que não conseguem suportar a batalha, a guerra. É guerra, é luta mesmo. O pessoal pensa que é brincadeira. Irmão, vamos tomar atitude. Consciência. Não se brinca com o diabo. Não se brinca com Deus. É uma guerra que você não vê, que você não enxerga, mas que está sendo travada, está sendo batalhada. Por isso que você muitas das vezes tem dificuldade de até mesmo de ouvir a palavra, de se concentrar, até de acreditar. Porque o diabo está trabalhando no teu ouvido, trabalhando na tua mente, trabalhando no teu coração. Então eu preciso me encher do Espírito, buscar o Senhor e a força do poder dele, para me entrar na batalha, para me entrar na guerra. O grande problema é que a igreja não consegue entender. Você que ela entende? Olha aqui, Paulo vai explicar. Revestido, versículo 11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do não, diabo não existe. Mas essa. Se não existe o diabo, então o que? Existe Deus? Se eu não acredito no diabo, então eu não acredito em Deus. Porque se eu não acredito no inferno, não tem como acreditar no céu. Sim ou não? Quem mais falou do inferno? Não foi Jesus? Algumas pessoas, algumas igrejas até falam: inferno não existe. Morreu. Não morreu não. Morreu não vai para o inferno, morreu não vai para lugar nenhum. Porque o crente não morre, o crente vive para sempre. Sim ou não? Eu creio nisso, irmão. Quem dorme é a minha carne, mas o meu espírito vai continuar vivo. O teu espírito continua vivo em Cristo Jesus. E também pode ficar vivo, irmão. Em vez de ser em Cristo Jesus, é no diabo do inferno. Escolhe. É em Cristo ou é no diabo? O que tu quer? Jesus. Está entendendo, irmão? Fique firmes. Ele vai dizer. Olha que muitas das vezes a gente não entende. Olha o que Paulo vai explicar. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. O que é isso? Não é contra marido e mulher, filho e mãe, pai e filho, irmãos com irmãos. E a gente pensa que a luta não, porque ela que fez, ele que fez, fulano que fez. Não é assim que está a igreja hoje? Critica todo mundo, aponta para todo mundo, não é isso? Escrito, irmão. A nossa luta não é essa, irmão. Há uma organização
Olha bem. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Primeiro, olha a organização. Principados, contra potestade, 2, contra os príncipes das trevas, 3, deste século, contra as hostes espirituais. Há 4 organizações trabalhando contra você. Olha como há organização no inferno. Muitas das vezes você não consegue organizar a sua vida, mas o inferno está organizado contra você. Hã? Sim ou não? Está ou não está? Principados, não, meu irmão, é um demôniozinho. Principados. Há um monte trabalhando contra a igreja, contra aqueles que estão em Cristo. A briga é contigo, a luta é contigo. Irmão, por que eu não fiz nada? Fez sim. Aceitou Jesus. Fez sim. Passou a ser inimigo dele, porque você está vivendo com Cristo. Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Tá entendendo isso, gente? É aquele negócio de assim, eu me desvio dele, porque com ele eu não posso, mas contigo eu posso. Aí você cai. Aí você se perde. Hã? Não é assim? Aí você se perde. Sabe por que ele se desviou de Cristo? Ele não pode ir com Cristo. Por isso que nós temos que se encher do Espírito e da presença de Deus e da força do poder de Deus. Para quê? Para que ele não possa com a gente também. Lembra lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando o Espírito se manifestou e viraram os filhos daquele sacerdote e eles falaram assim: bem conheço Jesus e bem conheço Paulo, e vós quem sois? O que é? Ele não reconhecia aqueles filhos daquele homem, daquele sacerdote como nada. E como muitos de nós, ele não conhece a gente como nada. Sabe por quê? Porque não está firme em Cristo. Eu estou falando, eu estou expulsando no nome do Deus de Paulo. Não resolve. Quer repreender? Toma posse da palavra. Olha o que Paulo vai dizer. Não pode. Palavra de Jesus. Contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele vai dizer mais: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia. No dia. Só que Paulo não explica que dia mau é esse, irmão. Você já entendeu isso? Paulo não explica. Será que é uma segunda-feira? É uma segunda-feira que eu tenho que acordar para trabalhar. É uma sexta-feira 13. É o dia do finado. Você quer dizer com isso aqui? O dia mau para você pode ter sido ontem. O dia mau foi aquela vez que você recebeu uma palavra que não foi da tua vontade. Quando te traíram. O dia mau talvez quando você ouviu uma palavra que machucou você, que te humilhou. O dia mau, muitas das vezes, irmão, é aquele dia que você recebe uma palavra que alguém morreu, que alguém está doente. Às vezes o dia mau é aquele dia que você recebe o diagnóstico que o médico diz: ó, para você não dá. Não é isso? O dia mau, irmão, é o dia que muitas vezes você vai com muita fé para alguma situação ou algum emprego e chega lá e não recebe, e não consegue. Porque Paulo não explica o dia mau, que o dia mau, irmão, pode ser qualquer hora, você não está livre disso. Pode estar livre? Você pode estar livre? Não. Está livre? Paulo está dizendo aqui que você vai ser livre disso? Do dia mau? Você pode estar livre disso, gente? Do dia mau?
vem uma situação, uma separação, uma briga dentro da família. Esse dia ele que me ligou desesperada, falando comigo desesperada. Quando eu estava saindo da reunião, eu liguei a internet, parecia até o meu telefone quase travou. Tanta coisa. Eu fiquei até atordoado. Que isso? Eu falei, ai meu pai do céu, eu comecei a orar antes de saber o que era. Porque eu falei, ô meu irmão, já vem bomba. Sério. Dia mau. Dia mau acontece. Mas o Paulo está dizendo aqui, ó. Olha o que Paulo explica. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais cair, se perder, se virar contra Deus, se virar contra as pessoas. Foi para isso o dia mau. Paulo está falando assim, ó. No dia mau, você se revolta, bebe todas, até cair. Está escrito isso? Eu me levanto e saio brigando com todo mundo. No dia mau, eu tenho que fazer isso. O que Paulo explica? No dia mau, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir. Resistir. Irmão, o que é isso? Quando eu resisto pela armadura de Deus, o diabo pode lançar o que for. Está dando para entender isso? Tiago diz assim, ó. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista a doença, que ela foge de você. Resista a conversa fiada, que ela foge de você. Resista a fofoca, resista a miséria. Resista, que ela foge de você. Não vão entender isso? Resista. Ele não está dizendo aqui, irmão, não é para você batalhar, é para você ganhar, é para você resistir. Lá em Tiago, quando ele fala resistir o diabo, ele fugirá de vós, ele diz assim, pois sujeitai-vos, pois a Deus e resistir o diabo. Paulo está falando a mesma coisa que Tiago fala. Se encha da armadura, revista da armadura e resiste ele. Resista! Irmão, como é que eu resisto? Me encho da palavra. Como é que eu me resisto? Eu vou para a igreja. Como é que eu resisto? Como eu resisto? Louvando, engrandecendo, glorificando, dando aleluia, dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu acredito no Senhor. Eu acredito. A alegria de Deus é saber que você levantou e disse assim, Senhor, eu acredito. Senhor, eu acredito na cruz. Senhor, eu acredito no teu sangue. Senhor, eu acredito na tua vida. Eu acredito na minha vitória. Eu acredito no meu casamento. Eu acredito na minha família. Eu acredito. Sim ou não? Possa resistir o dia mal, vendo tudo ficar firme. Irmãos, se você olhar direitinho, esse capítulo aqui, Paulo vai começar a falar de como você resiste. Primeiramente ele vai falar, 14, estáis pois firmes, cingido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. No 15 ele vai dizer, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Agora ele vai dizer assim, no 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo aqui, irmão? Há um escudo que você pode botar no teu corpo. Sabe o que é um dardo inflamado, gente? É uma seta que o Satanás
confusão, você não sabe nem de onde que saiu. Sabe aquele problema que chega sem mais nem menos? Sabe? São dados inflamados, irmão. Sim ou não? Sabe aquela dor que você sente, meu Deus, o que é isso? Não estava fazendo nada, deitado, dormindo, e vem essa dor. Hã? Dá para entender isso? Mas você não sabe por quê. Você já notou isso? Que muitas das vezes acontece esse tipo de coisa. Você está muito bem, daqui a pouco vem uma notícia. Hã? Fulano não sei de onde lá, ó. Tá morrendo lá no hospital. Tá dando para entender isso, gente? São dados inflamados, mas a palavra de Deus está dizendo assim: há um escudo para a tua vida, há um escudo para a tua família. O teu filho tem um escudo, a tua família tem um escudo, teu casamento há um escudo, a tua casa há um escudo de Deus pela fé. Irmão, pode vir dardo, pode vir, mas eu resisto na fé. Eu creio, eu resisto na fé. Hã? Mas o cristão, irmão, só em si, ele não pode ficar também só resistindo. Ele também não pode ficar somente parado olhando a situação. A palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 10, no versículo 19, diz da seguinte maneira: eu que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e mal algum acontecerá. Então não pode entender isso, irmão. Há um poder para você. E Paulo vai falar sobre isso. Olha quando Paulo fala aqui, ó. Ele vai dizer: tomando sobretudo o escudo da fé, a qual poderes apagar o dado de promessa. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreu vai dizer da seguinte maneira, irmão, que a palavra de Deus diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que Paulo está dizendo aqui? O que o escritor de Hebreus está dizendo? A palavra de Deus, irmão, ela chega. Quando você toma ela sobre si, quando você posiciona ela em você, ela tem um poder que o médico não tem. Ela tem um poder que o teólogo não tem. Ela tem um poder que os amigos não têm. Ela tem um poder que tua mãe, teu pai, teu filho não tem. Ela chega no lugar aonde ninguém chega. O poder de Deus, a palavra de Deus, é o capacete de cada um de nós, irmão. Quer tomar posição? Quer guerrear? Quer lutar? Tome o capacete da fé, que é a palavra de Deus. E você vai ver que dardo nenhum chegará. Ninguém desmontará você. Ninguém tirará você. Sabe por quê? Porque você está em pé. Você está de pé. O diabo talvez está trabalhando a noite toda, mas só que ele nunca vai entender. Porque hoje você pode dormir, ontem você pode dormir mal, mas hoje você vai levantar de pé, porque a palavra de Deus vai te sustentar. A palavra de Deus te sustenta em todo o tempo. Aí você pensa assim: o irmão não sente nada, não acontece nada com o irmão Alan. Sabe de nada, inocente. Não acontece nada com o Raimundo. Raimundo é de ferro, né? O super, né? Super. O que é isso, irmão? Você quer? É a palavra de Deus, é a fé, é a crença, é acreditar,
Aí você pode chegar e dizer com toda clareza, irmão. Pode chegar ou não pode? Você pode chegar e dizer assim, ó: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu, a minha família, a minha casa, meus filhos, os meus parentes estão de pé. Estão de pé. Porque a palavra me sustenta. Dando para entender, irmão? Entenda isso. Tome posição. Tome posse desta palavra. Tome posse da armadura. Irmão, mas agora você não me disse como eu tenho que combater. Sabe como é que você combate? No dia mal você combate assim, ó. Vem a palavra ruim, você está rindo. Vem a palavra mal, você está gritando. Oh, glória! Vem os problemas, você diz assim: eu passo por cima deles. Oh, vem a situação, eu vou lá pregar a palavra. Eu vou lá orar. Eu vou lá buscar. Ei, desse jeito eu guerreio. Amém. Oh, glória, glória. A minha guerra, como é que eu guerreio? Como é que eu guerreio? Como é que eu vou? Como é que eu luto, irmão? A minha espada é a palavra de Deus. Vem um problema, eu perdoo. Vem a pessoa ali que é minha inimiga, eu amo ela. Eu amo ele. É desse jeito que a gente guerreia. É onde a palavra de Deus não chega, vai chegar. Você não vai entender isso? Aquela pessoa só vive assim, só vive mal. Eu vou lá pregar a palavra para ele. Eu vou lá falar a palavra para ele. A nossa guerra, irmão, é tirar esse povo do mundo. Essa guerra não é ser igual ao mundo. Dá para entender? Dá para entender como é que é a nossa guerra? Porque muitas vezes a gente acha que a guerra é brigar. Não. A nossa guerra não é brigar. A nossa guerra é orar. A nossa guerra é orar. Bota o teu joelho no chão. Aleluia. Bota o teu joelho no chão. Bota a tua oração para cima, que você vai ver o céu descer neste lugar. Glória, glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória. Não vou entender, irmão. Tome posse dessa palavra. O que Paulo estava falando para essa igreja: tem facilidade para você, é só você ajoelhar. Tem facilidade para você, é só você amar. Tem facilidade para você, é só você perdoar. Tem facilidade para você, é só você pregar. É só você falar de Deus para aquelas pessoas. Que você vai ver: essa é a minha guerra, essa é a tua guerra. Por isso que vence. Não pode entender, irmão? O diabo, ele dorme pensando assim, eu organizando os demônios e dizendo assim: amanhã a gente derruba ela, amanhã a gente derruba ele. A gente vai começar a introduzir devagarinho uma setinha, né? Só que ele esquece. Ele não sabe que você dormiu. Mas tem um Deus, tem um Cristo, tem um Jesus que está olhando para ele assim: diabo, você só não vai encostar nela, só não vai encostar nele porque é meu. Ele busca a mim, ela ora a mim, ela está comigo. Então você não vai encostar nele, você não vai encostar nela, porque eu sou o pai dela. Só eu posso mexer, só eu posso fazer, porque ninguém pode tocar naquele que é ungido do Senhor. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Oh, glória, aleluia. Ninguém pode tocar, não vai tocar em você, não vai tocar na sua família, não vai tocar na sua casa. Aleluia, glória, 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 glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Amém, Jesus. Santo, santo, santo. Fique com essa palavra, meu irmão. Fique com essa palavra em nome de Jesus.